Olá a todos, vamos para mais um episódio, ainda no livro O Aprendiz do Desejo, do meu querido supervisor em psicanálise clínica, Francisco Dauti. Separei aqui um capítulo para a gente explorar, que é o dilema fodão merda. Serei eu um fodão ou, na verdade, um merda? Apertem os cintos, que vamos estar tratando do fato psicossocial mais grave entre todos aqueles com que tenho entrado em contato ao longo da minha carreira como psicanalista. É grave porque é uma doença, a perversão do domínio e da submissão, uma derivação da perversão sadomasoquista, tão viciante quanto a mais forte das drogas e a mais grave ainda porque toma a forma de um estilo de vida elogiado pela cultura. Falando de uma maneira bem condensada sobre isso, existem dois grupos de vícios principais que se ramificam em outros tipos de vícios. Então, temos os vícios de substância e os vícios de comportamento. Quando a gente está falando do fodão merda, a gente está falando de um vício em comportamento. E aí existem outros exemplos como anorexia, hipocondria, transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, transtorno de ansiedade generalizada, e aí vai. Quando ele fala aqui sobre a palavra doença, né? É grave porque é uma doença. Eu acho legal trazer a perspectiva de que a pessoa ela é manipulada pelo vício, ou seja, ela não tem muito poder de escolha em ser daquela maneira, não é algo que ela esteja fazendo de sacanagem, ela sofre danos com o vício, e isso é, inclusive, um dos principais critérios para saber se a pessoa está com algum vício, ela está sofrendo danos, estando, portanto, aprisionada em um ciclo vicioso. É legal separar o vício da pessoa, quase como se o vício fosse uma entidade acima da pessoa que esteja manipulando ela. E aqui vai uma definição de doença psíquica, que inclui os vícios aí, do autor, para a gente não confundir um problema de vício com uma saída saudável com os amigos no final de semana para um bar, por exemplo, e beber. Seria um vício de substância se a pessoa estivesse manipulada pelo álcool e aquilo estivesse causando danos. Bom, explicando em psicanálise, seria considerado doença psíquica toda ação ou pensamento que seja compulsivo, mais forte do que eu, não consigo evitar. Repetitivo, alugante da cabeça, que consome grande parte do nosso tempo e grande investimento psíquico. Obcecado por um mesmo tipo de assunto. Em psicanálise, diz-se fixado a um mesmo objeto, porque pode ser um tema ou uma pessoa, como no caso de algumas paixões, e que causam ou desprazer ou satisfação amarga. É claro que um ato sádico pode produzir prazer, mas seja pelo remorso, seja pelo medo de retaliação, pode-se detectar nele um atrapalhador desse prazer. Continuando o vídeo anterior, quando o Francisco ele fala que a definição de doenças psíquicas, ele já está abarcando aqui todos os tipos de doença, né, que seriam os transtornos, depressão, mas ele também está mirando nos vícios e eh, nessa coisa da perversão do domínio da submissão, perversão sadomasoquista e perversão sadomasoquista do tipo fodão merda. E quando eu falo a palavra perversão, você pode botar como sinônimo de um vício comportamental. Mas olha que ele já está usando a palavra ato sádico, que seria uma questão aí de maus tratos, né? Com um prazer embutido, seja maus tratos a outros ou a si mesmo. Bom, o que eu vejo disso tudo o vício comportamental do tipo domínio e submissão, o vício comportamental sadomasoquista e o vício comportamental sadomasoquista do tipo fodão merda, são todos de uma mesma família, fazem parte de um subgrupo dentro dos vícios comportamentais. O do domínio da submissão, ele trata-se de uma compulsão em querer dominar o outro, fazendo valer, num caso mais extremo, somente suas vontades, de um modo até tirânico, sem levar o outro em consideração. O sadomasoquista
Trata-se de um jogo de humilhação e maus tratos em relação ao outro, né? É, que tem como componente principal aí a vingança. A vingança ela seria a reação mais primitiva em face a uma injustiça. É a primeira que aprendemos. Por isso, é, seria esse caso de uma coisa primitiva, né? Ela dá um alívio imediato em atacar o outro, né? Que fez a primeira injustiça sobre nós, mas atacando o outro, né? Nessa relação ganha-perde, a gente acaba cometendo, infligindo uma injustiça sobre o outro e aí o ciclo iria, portanto, se repetindo. No caso do sadomasoquismo do tipo fodão merda, nós temos aí essa mesma relação de vingança e maus tratos, mas a partir de um ideal. Ou seja, o, o, a pessoa ela divide o mundo em dois extremos, né? Aqueles que são fodões e aqueles que são merdas, sem nenhum meio termo. E aí ela passa a impor o que seria certo em relação ao outro, e se o outro estivesse fazendo algo diferente daquilo, ele, portanto, seria um merda. Ele seria inferior. E aí entra uma coisa que eu reafirmo constantemente, que é julgar os outros é, como sendo inferiores a você, de certa maneira, dá um alívio imediato nas nossas próprias cobranças internas. Seria uma derivação, portanto, dessa coisa aí do vício fodão merda. Porque coloca o outro como inferior e aí o alívio seria porque ele sendo inferior, nós seríamos supostamente os superiores, os fodões, né? Mas a longo prazo isso acaba aumentando a nossa patrulha interna de ter que bancar essa coisa de ser superior, de ser o fodão, né? Aumentando então a nossa cobrança sobre nós mesmos de não ser merda de jeito nenhum. Vamos imaginar aqui um cenário. Você está lá mexendo no seu Instagram e aí você se depara com um vídeo em que você achou que o vídeo foi mal feito, o cara falou de um modo tosco e você está dizendo assim, nossa, tá tudo errado, esse cara daí é um merda, etc e tal, né? Em um primeiro momento você pode pensar algo assim, poxa, caramba, que alívio, tem gente muito pior do que eu. Mas no segundo momento, você começa a se cobrar, putz, então eu tenho que fazer vídeos agora de modo perfeito. E aí isso é um tiro no pé, certo? Mais uma vez, isso daí é um vício que acomete a pessoa. E ele acontece de uma forma muito sutil, ele está muito estruturado na sociedade. É difícil da gente contabilizar. Todos nós podemos, em algum momento, cair nessa cilada do fodão merda aí. E até porque tem a coisa do aplauso, do pertencimento a um grupo. O que eu quero dizer com isso? Membros de um grupo, eles constantemente se reúnem para falar mal do estranho, mesmo que o estranho possa vir a acrescentar alguma coisa bacana ao grupo, mas como ele no primeiro momento é um estranho, as pessoas tendem a ir na direção de falar mal dele, botar ele como inferior para enaltecer a superioridade do grupo e não falar sobre as inseguranças que todos nós temos. E nessa brincadeira acaba se perdendo o bacana muitas vezes. O ponto de ser aplaudido pela cultura, ele, nesse sentido, o vício de comportamento ele pode se assemelhar muito ao vício de substâncias e até se juntar a ele, né? Hum, vamos pegar o exemplo do alcoolismo, que eu acho que vai ficar mais fácil aí para eu me expressar. Quando temos uma compulsão por álcool e somos convidados para sair com os amigos e tal, a recaída do vício aí, ela não é vista como algo ruim, pelo contrário, ela é aplaudida pela sociedade como algo bacana. Poxa, o fulano não vem há tanto tempo, que legal que ele está aqui.
E aí fica muito difícil nesse sentido é, contabilizar o ciclo de danos e poder fazer alguma coisa a respeito. Quem nunca ouviu aí que algo do tipo, caramba, o fulano ele bebe pra cacete, que incrível, ele é foda, olha aí o chamariz, né? Chama ele mais vezes, pronto. Ou caramba, o fulano ele é um merda, ele não aguenta beber nada, esse cara precisa beber mais. Nesse ponto daí, o vício de álcool, ele tem até como agravante o vício comportamental fodão merda. Você percebe que como o automático social vai na direção de falar mal do outro para se enaltecer de modo imediatista, é preciso uma espécie de treino para sair desse circuito, né? Algo como comer pelas beiradas, e isso falando como tratamento para todos os tipos de vício, né? Não existe esse negócio. Falando dos vícios comportamentais, então, não existe essa coisa de abstinência de um vício comportamental. A gente tenta reduzir ele para algo em torno de 2%, ou seja, que ele não atrapalhe tanto a vida, né? Porque no caso do vício comportamental, existe uma expressão antiga que é beber com a água do banho, ou seja, existem coisas boas dentro das coisas ruins do vício comportamental, né? Por exemplo, essa coisa de você, de certa maneira, procurar aí amparo social é uma coisa importante. Do que você está falando mal da pessoa, você tentar buscar aí o que aquilo se associa com os seus defeitos, né? Porque se você está falando mal, é porque você reconhece no estranho algo em você. Então, isso também é uma excelente oportunidade para a gente tratar nossas próprias inseguranças. Mas, novamente, isso daí é uma elaboração de raciocínio mais refinada, que tem que ser feita de pouco em pouco.